Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje o boa tarde será um pouco mais fraco, tem um pouco menos pessoas, né? Hoje é mês de julho, né? Então deu uma baixadinha na frequência do pessoal, o pessoal está viajando, com o pessoal, com a família, férias, né, da criançada. O pessoal aproveita, né? Tava conversando, tava saindo essa semana no shopping com a esposa, né? E aí ela tava falando exatamente sobre isso, né? Nossa, olha quanta criança com as vovós dentro do shopping. Eu falei exatamente, aí quando chega no final de semana, as vós jogam tudo de volta as crianças pro pai e pra mãe. Ela toma conta que eu tava aguentando mais. Aí esse final de semana o pessoal aproveita para viajar e para passear. Brincadeira essa parte, gente. Vamos aproveitar hoje então para que estejamos nos iluminando, nos amparando. Realmente hoje vamos ter uma palavra do nosso irmão Saulo, né, que vai falar sobre a nossa jornada evolutiva, entendendo, gente, que nós não estamos aqui na Terra por mera casualidade, nós temos uma grande responsabilidade a cumprir, e a responsabilidade não é com ninguém, a responsabilidade é conosco mesmo, é com os nossos corações, é nós que temos que quebrar, é nós que temos que correr atrás, é nós que temos que evoluir, né? E como dizia o meu velho e saudoso Sola, né, porque esses dias eu estava falando até para a Sandra e para o Saulo que eu sonhei com ele, né? Eu sonhei com o Saulo. Ele falou que ia fazer palestra, eu sonhei com o Saulo. Só que eu sonhei com o Saulo no dia da Silvia. Aí então eu falei assim, poxa, então eu estou sonhando errado, no dia errado. Eu acho que eu estava indo buscar para ele não faltar, para ele vir no dia. Brincadeira, pessoal. E como dizia meu pai, né, quando eu estava sempre dizendo, né, para o Saulo, vamos assistir a palestra do nosso irmão Saulo, que um dia se transformará em Paulo. Essas são palavras que eu não esqueço. Boa palestra, Saulo. Fica à vontade aí, tá bom? Bem, obrigado pelo prazer de retornar a casa. Não vejo meu irmão Sola fisicamente aqui. Esta é a primeira vez que eu venho depois dos seus encargos. Mas ele está com a gente, tem estado com vocês ao longo de todos esses 6 meses, um pouco mais, né? Que ele desencarnou. Para mim, é um irmão de caminho, é um irmão de jornada. É alguém que eu conheci e que tinha um ideal profundamente enraizado nos seus objetivos pessoais e que tinha como característica marcante a sua dedicação àquele ideal por ele selecionado. E a conversa de hoje, nossa jornada evolutiva, vem de estar olhando o planeta que nós habitamos, comparativos às ansiedades que todos temos de que as coisas mudem rápido e a vida se torne boa para nós. E olhando o Sola, na sua tarefa de não esperar que o planeta mude, mas um peregrino no planeta tentando fazê-lo mudar através de sua ação, com todos aqueles que com ele pôde compartilhar desta encarnação. Ele veio como um peregrino, um viajor de caminho, que veio à nossa terra em busca do seu aprendizado, mas em busca da sua colaboração para a sua evolução. Olhando o planeta como um todo, vendo as dificuldades que todo o planeta tem, a gente busca tentar contextualizar por que é que nós habitamos esse planeta e qual é o estado desse planeta em relação a todos os outros. Esses dias eu recebi um e-mail, um WhatsApp, em que mostrava a partir da Lua, o diâmetro da Lua, vinha o diâmetro da Terra de 12.700 quilômetros, ia passando alguns planetas menores, e vinham outros maiores. Marte é 134 mil quilômetros, 140 mil quilômetros, 10 vezes maior que a Terra. Aí vinha o Sol, 1 milhão de vezes maior que a Terra. Aí vinha alguns outros planetas, 1 milhão de vezes maior que o Sol. Aí eu fiquei imaginando qual é a minha casa.
harmonia na própria casa em que habitamos. Nós não conseguimos fazer luz nesta casa. Mas tem casas e circunstâncias diferentes desta? Claro. Aí a gente vai ao Evangelho segundo o Espiritismo e lá tem um capítulo bastante interessante que fala que há muitas moradas na casa de meu pai. Aí ele começa a descrever os mundos. E aí você vai na Gênese e Kardec descreve mais ainda todos os mundos. Aí você vai na Revista Espírita de Kardec e tem uma série de informações com relação às casas habitadas no mundo, aos planetas. Porque vida não é só na Terra, vida é em todos os planetas. E aí, cotejando esses planetas, a gente consegue perceber claramente que nesses mundos, o primeiro mundo em que ele menciona lá, em muitas moradas na casa do meu pai, são os mundos inferiores. Aí eu perguntei, qual é a característica desses mundos inferiores? A característica básica desses mundos inferiores é muito ainda o sentimento predominante, a paixão do indivíduo por tudo que é material. É um mundo extremamente materializado ainda. É um mundo que, na verdade, a moralidade ainda é muito baixa. Porque o indivíduo busca no prazer que o mundo lhe pode ofertar a sua felicidade, e ainda enquanto indivíduo. É basicamente o mundo de princípios das encarnações. Não que lá não tenha e não possa habitar espíritos extremamente evoluídos, sem dúvida. Dada a necessidade e a tarefa do próprio mundo, se encarnam nesses lugares, como encarnam na Terra também, espírito com um patamar evolutivo muito acima daquele mundo, por necessidade daquele mundo. Aí olhando os demais mundos, para não ficar, era uma ordem muito grande, as quantidades de mundos, eu os dividi em 5. E o segundo eu chamei de mundos intermediários, que é um mundo onde é um mundo material, mas já existe uma espiritualidade maior. Vejam, todos os mundos são habitados por espíritos, com os corpos necessários àquele mundo em que ele habita. Ok? Esse mundo nosso é um mundo habitado por espíritos com o corpo físico. Esse não é um mundo corpóreo, é um mundo espiritual que nós estamos usando o corpo. Nós somos um espírito que usa o corpo e não ao contrário. Nesse processo, o nosso mundo ainda é muito material. O mundo intermediário ele é muito material. E ainda está entrelaçado o comportamento dos seus habitantes entre o bem e o mal. É o que o Marcelo falava ainda agora. Muitas vezes a gente escolhe o bem, mas nem sempre. Então se entrelaça ainda no comportamento dos habitantes desse mundo intermediário o bem e o mal. Não há uma definição que o mundo é bom ou que o mundo é ruim. É um mundo em processo evolutivo, onde tem comportamentos entrelaçados entre o bem e o mal. E é um mundo que é muito usado para que o espírito aprenda e para que ele cresça no processo evolutivo. É um mundo que se define como um mundo de expiação e provas. Expiação necessária a readequar a sua conduta no processo evolutivo, reaproximando você a seu irmão de caminho, para que ambos possam entender que a lei natural é a lei do amor e que haverá um dia de estar introduzidas nos mundos superiores ou neste próprio mundo. Portanto, é um mundo onde que habitam uma série de espíritos com experiências variadas. Veja, no mundo primário, no primeiro, eram espíritos ainda em início de processo de aprendizado. Nesse não, já habitam espíritos com vários níveis diferentes de evolução. E aí vem um outro mundo, que a gente chama de mundos regenerados. É um mundo onde, como característica básica, já começa a prevalecer o comportamento moral. Então, como bem já tem mais tendência a ocorrer
do que o mal. Porque o espírito que lá está encarnado já tem uma consciência muito maior da sua responsabilidade no processo evolutivo em relação ao seu semelhante. Então ele começa a entender que no processo evolutivo nós somos interdependentes um do outro. Nós não temos como viver independentemente, nós somos interdependentes. Nós dependemos um dos outros. O que já acontece nos mundos nossos, no mundo nosso, na Terra. Ou a Terra é um planeta ainda, né, de expiação e prova, é um mundo intermediário. Não existe só a Terra de mundo intermediário, existe uma série de outros planetas que têm as mesmas condições da Terra e são categorizados no mundo intermediário. Agora, as pessoas que vivem no mundo intermediário esquecem que elas são interdependentes uns dos outros. Muitas vezes, um fato ocorrido em qualquer lugar afeta absolutamente todo mundo. Seja ele bom, seja ele ruim. Recentemente, há 6, 7 anos atrás, houve um problema muito grave econômico na Grécia que afetou a Europa inteira. Vocês lembram disso? Einstein, uma única leizinha que ele fez, ele mudou o mundo todo. Não? Quando descobriu a penicilina, Dr. Fleming mudou tudo no planeta, não? Mudou a tal ponto a penicilina que se fala com vida antes da penicilina e depois da penicilina. Antes da penicilina, a vida média era 40 anos, depois está chegando em 78. Fez diferença para todo mundo ou não? Então nós nos esquecemos que seja qual mundo que nós estivermos encarnados, nós somos interdependentes. E essa é uma questão fundamental para a evolução do espírito. Óbvio que a evolução é individual, porque o esforço individual é que traz o resultado para aquele que se esforça. Eu posso querer muitas coisas, mas posso não fazer nada. O querer não é consecução de objetivo. O Sola podia sonhar com essa escola que ele fez aqui, mas se não tivesse feito, não teria mudado nada. Ele veio e fez. Assim como o Chico Xavier veio e fez. Então os mundos são assim. Os mundos são em processos evolutivos. E nós temos casas diferentes. E à medida que nós vamos crescendo no processo evolutivo, nós vamos habitando mundos diferentes daqueles. Nós vamos, não vou dizer habitando, mas nós podemos habitar mundos diferentes daquilo. Alguns resignam mundos melhores e ficam no próprio planeta. Não por seu objetivo pessoal, mas para servir aqueles que ainda estão na retaguarda. Nós estávamos falando então dos mundos regenerados. E esses espíritos que habitam o mundo regenerados são espíritos com uma consciência muito mais lúcida a respeito de suas responsabilidades. Aqui na Terra, todos nós, quando vemos uma cadeira ou uma posição, seja numa empresa, seja num trabalho espiritual, seja num trabalho qual que for ele, né? Quando nós vemos uma cadeira numa posição, nós queremos logo sentar aquela cadeira que representa uma evolução ou material ou moral para nós. Então nós buscamos a posição, mas nós esquecemos que toda cadeira tem uma responsabilidade. Nós buscamos a posição, mas não queremos a responsabilidade dela. Quantos de nós não gostaria de ser um médico famoso? Mas quanto de nós teve a responsabilidade consigo mesmo para estudar o suficiente para estar naquela posição que aquele médico se encontra? Esse processo de crescimento, ele é individual. É do esforço do indivíduo que vai levar com que ele marche no processo e na viagem de peregrinação em busca da luz. O livro que eu lastrei um pouco esse trabalho foi o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. É um livro fantástico e é um livro para se ler muito. Porque ele mostra claramente de onde nós podemos sair, para onde nós vamos e toda a evolução desse planeta. E eu não vou falar da evolução do planeta, mas eu vou falar
do processo onde o nosso planeta, estou falando do processo onde o nosso planeta se encontra nesse contexto. E a Terra, todos nós sabemos, já nos foi informado pelos amigos do plano espiritual, marcha desse mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração. Aonde, portanto, teremos muito mais responsabilidade e muito mais consciência dessas nossas responsabilidades. E como uma coisa não muda de uma hora para outra, não é em 5 minutos, no estalar de dedos que as coisas se fazem, nós temos que olhar para nós e começar a nos preparar para irmos para esse mundo um dia. Obviamente, há outros mundos superiores a esse. Eu tenho mais 2 que eu coloquei, os mundos felizes, onde a evolução moral está bem avançada, né? Onde o bem supera o mal, né? E onde habitam os espíritos próximos da perfeição. E aí há outro mundo, que é o mundo divino, aonde habitam os espíritos perfeitos, os espíritos puros. Por exemplo, Jesus. Esse é o topo da cadeia. Quando nós chegarmos lá, nós teremos atingido a perfeição. Olha, nós estamos no segundo passo da cadeia. O primeiro mundo qualquer é o mundo que o céu lá embaixo é o mundo imperfeito. Depois vem o nosso. Nós estamos no segundo. Tem mais 3 para frente ainda. E aí a grande questão: como é que nós estamos preparando para a cadeira que vem? Para irmos ou para podermos nos dar como aprovados para sermos um habitante de um mundo de regeneração? Essa é a pergunta que eu fiz para mim, quando eu comecei a olhar esses mundos e comecei a perceber claramente que, olha, nós estamos num mundo ainda em que há um entrelaçamento entre o bem e o mal, que a despeito de que nós já sabemos o que é o bem e já sabemos o que é o mal, já sabemos qual é a consequência de executar o bem e já sabemos qual é a consequência de executarmos um procedimento mal, nós ainda por que escolhemos o mal? Qual é o nosso objetivo? Qual era o objetivo do Sola a pegar o seu sábado, o seu domingo? Qual era o objetivo do Sola a pegar os seus livros, estudar? Era para continuar naquele mesmo estado que ele se encontrava quando ele veio à Terra? Ou será que era para dar um passo para frente, mas acima de tudo, de ser também exemplos àquele que com eles estavam? E qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso objetivo para com aqueles que também estão conosco, por exemplo, os nossos filhos? Como é que nós estamos exemplificando esses objetivos para aqueles que Deus nos mandou com responsabilidade de educá-los, moralmente em primeiro lugar? Nós estamos matriculados na Terra. A Terra não é o planeta dos anjos. Obviamente que nós temos que ter uma consciência muito grande com relação às nossas responsabilidades. E na pergunta 167 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta aos espíritos qual é a finalidade da reencarnação. E os amigos do plano espiritual respondem para Kardec: evolução, expiação. Pois sem isso, aonde está a justiça? Ou seja, no planeta que nós habitamos, estar nele reencarnado é voltarmos com amigos que já vivemos outrora, para conciliarmos com eles, entendendo que tanto eles como nós somos companheiros de jornadas, sujeitos a erros e acertos, porque este planeta, como eu disse, não é o planeta dos anjos, e portanto, o amigo que está do lado, ombreado comigo, vai errar tanto quanto eu. E nós temos que começar a praticar a compreensão, para podermos nos harmonizar, entendermos que agora eu posso ajudá-lo, pois que eu compreendo
que ambos temos os mesmos objetivos, estamos nos voltando a conciliar. É o que chama de expiação. Não é algo que é uma penalização pelo que você fez. Não. É uma harmonização na sua vibração, para que a sua sintonia possa vir ao encontro da sintonia maior, que a sintonia maior é a sintonia do amor. E nós vamos em encontro disso à medida que nós possamos nos reconciliar com aqueles que conosco caminham. Não foi isso que Jesus falou? Aproveite o seu tempo e reconcilie com aquele que você caminha, enquanto estás no caminho. Então, nesse processo que nós estamos matriculados, a nossa grande tarefa evolutiva é nos acertarmos com todos que estão conosco seguindo e nos prepararmos para a evolução. E aí vem o grande diferencial. Porque nos encontrar com os nossos inimigos, chamados inimigos, nós vamos. Não tem jeito. Nós já chegamos lá em cima, já fizemos um acordo com os amigos do plano espiritual, quando nos deram, olha, o script é esse daqui. Você vai encontrar com fulano, com ciclano, você não gostava da sua sogra, agora ela é tua filha, e vai. E aqui vai. Então nós vamos ter que caminhar. E muitas vezes, pessoal, a gente não consegue e acaba desarmonizando e vem alguém para nos avisar que nós não estamos na harmonia correta e adequada, e nós ficamos muito chateados com isso. Sabe, quantas e quantas vezes a dor bate à nossa porta? O que é a dor? A dor é um aviso. Você imagina se a dor não viesse e nós tivéssemos um infarto e não tivéssemos tempo porque não nos sentimos dor nenhuma? Vamos encarnar. Você imagina se vocês tocam o dedo na tomada elétrica e não desce uma dor? O que ia acontecer? Então a dor, pessoal, nada mais é do que um aviso. Então a dor nos avisa das circunstâncias difíceis que nós estamos vivendo pelo nosso próprio comportamento. Isso é mais do que intoxicação do que o ódio. E você sabe por que a gente não muda? Porque é aquela história do rapaz que estava num posto de gasolina, enchendo o tanque de seu carro, e viu um cachorro uivando, mas uivando fortemente. Ele ficou nervoso com o cachorro uivando, saiu do carro e foi comprar uma água. Quando ele voltou, o cachorro estava lá uivando. Aí ele virou para o feitiço e falou: pô, por que você não vai lá e ajuda aquele cachorro? Por que ele está uivando tanto? Ele falou: é que ele está sentado em cima de um prego. Ué, por que ele não sai de lá? É porque não doeu o suficiente ainda. Olha só, hein? A dor vem, bate a nossa porta, mas não dói o suficiente. O nosso orgulho é tão grande que nós suportamos a dor para não reconciliar, né? Para não perdoar, para não compreender, para não tolerar. Nós ainda fazemos isso conosco. Nós não estamos fazendo com os outros, não. Nós estamos fazendo em primeiro lugar conosco mesmo, porque quem sofre a consequência dos nossos comportamentos iniciais somos nós. E quem vai ter que mudar esses comportamentos neste mundo que nós vivemos somos nós. Ora, se nós queremos ir para um mundo de regeneração, o que nós temos que fazer? Regenerarmos. Não é isso? Já se diz o nome do mundo. E nós temos esse ferramental todo e não conseguimos mudar. Na outra pergunta, que é bastante interessante, no espírito da pergunta 192, Kardec pergunta se pode, nesta vida, pergunta Kardec, ele é muito claro quanto a isso, pode nesta vida, né, por conduta perfeita, transformar os espíritos em espíritos perfeitos? Ou seja, ele pergunta se numa única encarnação, se nós fizermos essa encarnação perfeita, podemos ser perfeitos? Ele diz não. Por quê? Porque vocês estão muito distantes do conceito de perfeição. O que é a perfeição? O que é perfeição nesse mundo é muito diferente do que é a perfeição
Não, Kardec, não dá. Numa só não dá. Vocês vão ter muitas reencarnações ainda para se tornarem perfeitos. Por isso é que eu disse que nós somos peregrinos. Porque nós somos viajores da evolução. E quem é que conduz o nosso barco? Quando dá uma pancada, quem é que dá a pancada? E aí nós tomamos responsabilidade nos outros. Não, foi o Sola que me fechou, por isso que eu bati. Não é isso? Nós somos exatamente assim. Nós somos os viajores que dirigem a sua própria nave. Entretanto, nós, em todos os erros da vida, achamos um culpado que nem próximo da nave está. Portanto, é muito claro. Nós teremos muitas encarnações ainda. Seremos ainda muito tempo para que nós possamos ser perfeitos. E, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, perfeito, define a perfeição, define para a nossa terra. Vocês lembram lá do ser perfeito? Aí diz lá, o homem de bem. O que ele diz no homem de bem? Começa assim, se não me engano. O homem de bem é aquele que pratica a lei do amor, caridade e justiça em sua perfeição. A gente consegue chegar. Onde é que a gente está nesse parâmetro, pessoal? Hã? Nós praticamos a lei de caridade? Hã? Ei, rapaz, nós estamos lendo o livro ainda, é verdade. Mas já estamos lendo o livro, né? É muito bom. Então, aonde nós estamos nesse contexto? Nós podemos querer de nós muito mais do que nós podemos dar? Podemos? Não. Não tem como. É muito difícil para nós sermos perfeitos no momento em que nós nos encontramos. Mas ele vai mais longe. Ele diz que o homem de bem é aquele que encontra a felicidade em distribuir o que tem. Ixi, agora piorou, hein? Nós estamos aqui querendo acumular, e vem falar em distribuir, pô. Um dos maiores problemas que o planeta tem, que o planeta gerou, é exatamente a falta de distribuição da riqueza. Nós falamos acumular, não falamos em distribuir. Aí vem eles, o homem de bem tem que distribuir. E aí? É muito difícil. Nós ainda estamos marchando no processo evolutivo. Portanto, o recado que eu estou dando para vocês é assim, ó. Não esquenta não, vocês vão encarnar mais umas 500 vezes por aqui, tá bom? Você já imaginou tudo que nós temos que fazer enquanto objetivo e tudo que nós fazemos hoje? Às vezes nós nem sabemos que isso é nosso objetivo ainda, né? Nós nos colocamos muito distante disso. Então, o segundo ponto que eu estava querendo comentar é exatamente os nossos objetivos. E aí, né, falando do nosso nível evolutivo que eu estava comentando agora, onde nós estamos em relação ao nosso objetivo. Nós estamos distantes. Agora, por isso temos que desistir? Claro que não, né? Olha, se Deus não desistiu da gente, por que a gente vai desistir da gente? Se Jesus se deu ao trabalho de vir ao planeta para mostrar o caminho que nós temos que seguir, o que é que nós vamos melhor? Jesus é o Espírito perfeito. Ele mora, habita o mundo divino, com outros espíritos que habitam este planeta e, obviamente, que regenciam o planeta como um todo. O que é que nós vamos desistir? Então, olha, nós temos uma responsabilidade muito grande. Pois, olha, nós já sabemos que nós já encarnamos N vezes nesse planeta, ou em outros planetas. E aí nós fomos aprendendo. Em que estado estamos? Nesse planeta, você ainda vê gente muito ignorante, que é o estado natural desse planeta. Não é tão diferente. Não é? Ignorante não na falta da violência, porque não sabiam. Não é? Ignorância não sabia. Tá? Você tem bastante. Tem gente já que conhece atualizada, porém muito pouco moralizada. Vocês têm gente com uma evolução moral bem boa, muito grande, porém ainda sem nenhum conhecimento intelectual. Mas você já vê gente com um coeficiente muito grande de moralidade e intelectualidade que vem ao planeta. E há vários exemplos disso. Há vários exemplos dessas situações que nós estamos vivendo no planeta. E eu vou lembrar de uma delas. Madre Teresa de Calcutá um dia foi visitar
projetado pelo maior acionista da Exxon. Exxon é uma companhia de petróleo americano, já nem existe mais. E esse cara da Exxon queria ficar um dia com a Madre Teresa de Calcutá, e eu acho que vocês, a maioria, já conhecem essa história, né? Mas eu vou repeti-la porque no contexto ela é extremamente interessante. E ele ficou um dia com a Madre Teresa. E a Madre Teresa fez o dia dela, o que ela sempre fez. Ela apanhou pessoas caídas na rua, limpou as suas chagas, abraçou-os, amparou, deu de comer para aquele que sentia fome, com poucos e quase nenhum recurso que tinha. Levou palavras belíssimas a pessoas necessitadas em hospitais e em situações bastante desesperadoras. Mas ela encontrou muita gente na rua e deu banho. E aquele senhor, extremamente materialista, extremamente rico, olhou para a Madre Teresa e disse: Madre, eu não faria o que a senhora fez por dinheiro nenhum do mundo. A Madre Teresa virou e disse a ele: eu também não. Eu faço por amor. Ora, esse é um espírito encarnado, com uma consciência absolutamente clara de que ela está à Terra para servir o seu semelhante e não se servir dele. O homem da Exxon era um espírito extremamente inteligente, brilhante, acumulou recursos monetários extremamente altos, servindo-se do seu semelhante para tanto. Olha só, hein? Olha a diferença. E isso é extremamente interessante, porque uma vez dois espíritos desencarnados foram para o plano espiritual. E aí, ao chegarem no plano espiritual, agora o sono, tá? Ao chegar no plano espiritual, o que aconteceu? Eles viram uma tremenda fila, mas uma imensa fila assim que estava entrando, né? Aí eles foram na fila e ficaram olhando: será que a gente fica nessa fila? Será que não? Chegaram numa pessoa, numa senhorinha que estava na fila e começaram a conversar com ela. Ela falou: não, aqui é uma fila, nós vamos fazer entrevistas, cada entrevista demora 20 minutos, 30 minutos, uma hora, você vai passar por A, por B, por C, e você vai fazer isso, fazer aquilo. Eu falei: mas qual é a ordem da fila, né? Como é que as pessoas ficam na fila? É pelo que eles fizeram, pelo seu comportamento enquanto encarnados na Terra. Aí os caras dizem: somos espíritos, você ficou lá para frente da fila, legal. Aí ele diz assim: tá bom, aonde é que pega a ficha? Ali. Aí ele virou e falou assim: eu sou o Sol, falou para a mulher que estava na fila, né? O número é assim: olha, são 7 milhões, 800, quase 8 milhões de pessoas na frente dela. Você é quem? Eu sou o Sol. Falou: tá legal, muito obrigado. Aí, educado, Minerva voltou e falou para ela assim: a senhora, quem a senhora é? Eu era conhecida por Madre Teresa de Calcutá lá na Terra. Ele parou e falou: de onde é que eu vou parar nessa fila? Se o Sola vai parar lá atrás, imagine a gente. Nem vamos falar, né? Caramba! Então, o que nós estamos dizendo? Que a entrada no plano espiritual não se compra. Que os espíritos que lá estão muito mais preocupados em administrar o seu processo evolutivo do que quem você foi, o que você teve, o que você deixou de fazer, o que poder que você tinha. Eles não estão preocupados com isso. E obviamente, como nós não vamos ter sintonia com esse tipo de gente, aonde nós vamos ficar? Aonde o nosso coração estiver. Daí a grande questão: como é que nós estamos então nos preparando para esse processo que um dia nós vamos ter que passar por ele? Tenho certeza absoluta, vou dar uma notícia para eles, não sabe nada, tenho certeza absoluta, daqui a 50 anos, ou 60, 70 anos, ninguém de vocês está mais aqui, tudo está morrer, tá? Não se preocupa não é assim? Isso é uma notícia simples, não tem jeito. Ou alguém duvida? E agora, como é que a gente faz? Já que a gente tem a notícia, como é que a gente está se preparando para, quando a notícia se consumar, estar do outro lado em melhores condições? Lembre-se, nós já vivemos nessa terra, já falamos muitas línguas, já fomos pobres, já fomos ricos, já fomos poderosos, não é? Já fomos de várias cores. Nada disso importa, isso é forma, não é essência. É a forma com que o espírito se encarna na Terra para as suas necessidades individuais no processo evolutivo. Isso é forma. Né? A essência é a evolução moral para o espírito na circunstância que ele criou para ele mesmo.
que nós estamos criando para nós mesmos nesse processo evolutivo. Qual é o caminho que estamos tomando? Uma vez, conversando com um grande amigo, e o Dr. Oswaldo Castro, e ele dizendo uma conversa entre o Chico e o Valdir. Eles iam pegar um avião, né? E o Valdo virou para o Chico e falou: Chico, qual é o caminho da perdição? O que é que faz o homem se perder? O Chico falou para ele 4 coisas. Primeiro, o poder. Segundo, o dinheiro. Terceiro, o sexo. E quarto, o vício. E o Valdo se perdeu pelo dinheiro e pelo sexo. Era um espírito extremamente evoluído. Então, eu fico imaginando como é que nós nos comportamos em relação a esses 4 itens na Terra. Eu vou repetir: poder, dinheiro, sexo e vícios. Como é que nós nos comportamos? Porque nós somos exemplos para aqueles que estão conosco. Como é que nós nos comportamos em relação àqueles que estão caminhando conosco? Como é que nós andamos na Terra? Nós queremos 100% da evolução moral? É impossível, ninguém vai querer isso, é muito difícil. São raríssimos os que estão nessas condições. Ou nós estamos com 100% na escuridão? Também na Terra é difícil a gente estar com 100% na escuridão. Mas se nós estamos na escuridão e somos cegos, é por opção nossa. Nós estamos cegos por nossas próprias opções. Portanto, quando vocês sentirem que vocês estão sofrendo, que vocês estão com dificuldade de crescer, não se preocupem, porque a responsabilidade é de vocês mesmos. Foi vocês que se colocaram aonde vocês estão. Ora, mas estar na Terra tem recurso suficiente que nós podemos utilizá-los para a nossa evolução. Não depende só de nós. Depende de nós, 99%. Mas você tem muitos recursos aqui na Terra que você pode utilizar. Qual é o primeiro recurso? A reencarnação. Nós vamos reencarnar N vezes. Planeje aquilo que dá para você fazer agora e faça. E depois você dá outro passo. Você não entra numa maratona correndo os 42 quilômetros da primeira vez. Você vai correr meio quilômetro, 1 quilômetro, depois você se prepara para correr 2, depois 3, depois de um dia você corre 42. Mas nenhum maratonista conseguiu correr 42 quilômetros da primeira vez. Exceto se tivesse fugido da polícia. Aí você vai correr muito mais. Não é verdade? Então se ninguém planejar a sua vida amanhã, o acaso não vai trazer, porque o acaso não existe. Não espere que as coisas caiam do céu para vocês, não vai cair. Isso é uma questão entre você e Deus, não eu e vocês, ou vocês e Sola, vocês e Rafael, ou vocês, quem quer que seja, entre vocês e Deus. Então esse é a grande relação que eu tenho. Se eu quero mudar o mundo, eu tenho que mudar a mim. Para eu mudar de mundo. Ora, se eu quero que sair do vício, eu tenho que brigar comigo mesmo. E eu tenho que querer sair do vício. Porque se eu não quiser, eu não saio. Ora, o álcool, todo mundo sabe que é um vício. Nós bebemos às vezes socialmente. 1 litro, mas é socialmente. Aí 1 tonelada a gente passa um pouco do limite, não é? Nós fumamos e sabemos que o fumo faz mal. E continuamos fumando. Ora, mas quando é que nós vamos ter consciência de que isso faz mal? Para o planeta, para a casa em que o nosso espírito está habitando. E para o espírito também. E a gente brinca tanto, as pessoas bebem, se embriagam, perde o controle e ainda faz piada com a brincadeira. Tal ponto que tem uma pequena prosa que diz assim: diz que a pinga mata, pouco a pouco, lentamente. Por isso, não largo dela, para não morrer de repente. Somos nós, e nós estamos rindo de quem? De nós. Olha só, nós estamos fazendo chacota com nós mesmos. Então, a primeira grande ferramenta é a reencarnação. Ora, mas você reencarna num grupo
grupo de amigos, numa família de amigos espiritual, que tem alguns que a gente vai ter que trabalhar com eles para se reconciliar, mas tem alguns que estão lá para ajudar a gente a se reconciliar com aqueles que a gente precisa reconciliar. Ora, eu acho que essa casa aqui não é uma família de irmãos. Você acha que o nosso pai solo era o quê? Era um pai para todo mundo. O Rafa aqui pode até ter ciúmes, mas não interessa, ele era um pai de todos. Por quê? Ele era um grande exemplo para nós. Ele estava aqui batalhando por ele? Sim, mas por nós também. Então, quando a gente começa a ter essa consciência, quando a gente começa a perceber que a gente tem mestres de primeiríssima linha conosco, nós vamos começar a perceber que nós não estamos sozinhos, que a nossa tarefa é difícil, porque nós somos reticentes, porque nós somos gente difíceis. Não os outros, nós. Mas quando tem gente que está apta a nos ajudar, que quer nos ajudar, que ama-nos simplesmente por amar, nós começamos a entender que essa terra não é tão ruim, que ela nos permite esse processo evolutivo. E aí vem uma coisa muito bacana, vem a religião. É um apoio ou não é? Você imagina a nossa religião nos mostrando a responsabilidade que temos e dizendo para todos nós, olha, o negócio de ser feliz não é com os outros, é com você. Então, são instrumentos que a vida nos permite e nos mostra para que nós possamos crescer, para que nós possamos, obviamente, ir no estágio evolutivo que quisermos. E tem mais. Eles não cobram de nós o tempo. Nós temos o livre-arbítrio da escolha de aceitar ou não. Olha só. Quando a gente larga de um vício, é porque eu decidi largar. É o meu livre-arbítrio em funcionamento. Ele não vai lá e me tira de lá. Claro, nesse processo evolutivo, à medida que nós vamos evoluindo, nós temos algo muito bacana que nos mostra claramente aonde estamos, aonde deveríamos estar. E o que é? A nossa consciência. Porque muitas vezes a gente acha que o outro está te cobrando, mas não é. É a sua própria consciência que está cobrando de você. Muitas vezes a gente entende que uma determinada atitude nossa foi certa para nós, mas a nossa consciência diz que não. Kant, um grande filósofo alemão, Immanuel Kant, tem uma pequena história que identifica e mostra isso perfeitamente. É um pequeno garoto, jovem ainda, o pai lhe dá uma nota de 50 marcos. Na época, marcos era a moeda alemã, quando Kant viveu. E ele foi comprar 50 marcos, iam pegar $50. Ele foi comprar 2 pães. Chegou na padaria e deu lá para o padeiro os 50 marcos. O padeiro teria que voltar a 48, porque era 2 marcos, os 2 pães. O padeiro olhou para ele, olhou para o menino e disse: pô, não está nada não. Eu? Que isso? Vou dar 5 marcos para ele. Pegou os 5 marcos, quando ele deu os 5 marcos para o menino, ele pensou, falou: não, o pai desse menino é muito importante. Se esse cara, o pai dele, fala para todo mundo que eu ludibriei o teu filho, eu posso perder minhas freguesias. Consequentemente, eu vou ter um problema sério aqui para manter a minha padaria. Então eu vou dar os 48 marcos. E deu os 48 marcos aí. E o menino foi embora. Aí Kant pergunta: essa é uma atitude moralmente correta? Kant responde: não. Por quê? Porque o que vale é a intenção. Ele não fez a atitude efetiva de dar os 48 marcos à criança, que era o seu dever. Ele simplesmente deu os 48 com medo da consequência. Porque se não tivesse essa consequência, ele assim não faria. Olha, nós todos encarnados aqui, muitas vezes a gente não briga, não faz uma coisa, não fala um palavrão, com medo da consequência. Mas a intenção é ou não é? É isso que nós fazemos. Porque Kant diz que o ápice da
evolução moral, isso é Kant, não é Kardec, mas Kant é um espírito extremamente evoluído, que o ápice da evolução moral é quando o ser humano cumpre o seu dever simplesmente porque é seu dever. Olha só, hein? É quando o ser humano cumpre o seu dever simplesmente porque é seu dever. Quem de nós aqui cumpre o seu dever porque simplesmente é seu dever? Hã? Quando alguém pede a gente fazer um favor, fala, eu vou passar chato, não ficar enchendo meu saco. Eu vou pensar se acha muito chato. Não é assim que a gente reage? Aí quando a tua esposa fala assim, lava a louça aí, por favor, para mim, já me ajuda aqui. Pô, eu não tenho tempo, você não vai fazer nada, mas você já? Ora, mas teu dever não é de harmonia, não é de ajudar uns outros nas tarefas que você tem, e lavar a louça não é uma tarefa normal dentro de uma casa? O que é de errado nisso? Você não almoçou, não jantou, não comeu lá, os pratos não estão lá, por que não? Eu só devia de participar nos bens, nos bons e nos ônus. Então nós temos que tomar muito cuidado na medida que nós começarmos a olhar para frente. Se nós não tivermos estabelecido como critério básico, como bússola do caminho, o que nos ensinou Jesus, e essa é a grande luz, nós não estaremos no caminho da luz. E aí, na pergunta 262 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os Espíritos: como pode um espírito simples e ignorante escolher o seu caminho? Porque ainda nós estamos no mundo de expiação e prova. Mas e aquele espírito que está no mundo primário? Como pode ele, simples e ignorante, ou como pode nós, simples e ignorantes, escolher o seu caminho? E os amigos do plano espiritual respondem para ele: Deus traça o caminho. E à medida que nós desenvolvemos o nosso livre-arbítrio, é com nós. É a responsabilidade do indivíduo. E por isso é que nós somos diferentes. Porque uns têm muito mais força de vontade, resiliência, foco, para ir e executar o que lhe cabe. E outros esperam que as coisas aconteçam. E à medida que a gente quer, espera que as coisas aconteçam, nós nos deixamos paralisados na escuridão dos nossos próprios atos. E esquecemos que, se nós reclamamos que não somos felizes, não é porque Jesus não quis, porque Ele quer. É que Ele conta conosco para que isso aconteça. E nós não estamos com Ele nos maiores momentos que precisamos. Que Jesus nos ampare e abençoe e que nós possamos vencer a nós mesmos para sermos um peregrino dessa grande jornada, da jornada que nos levará ao topo da cadeia evolutiva, aonde nós vamos amar o nosso semelhante, simplesmente amar a todos.